que os astrônomos diriam se tratar de um outro planeta. Enquanto um mistério cósmico era resolvido, outro permanecia sem resposta. Kepler percebeu que o Sol influenciava a velocidade dos planetas enquanto giravam pelo espaço. Mas como? Antes que alguém tentasse resolver este mistério, fé e ciência se desafiaram em um embate que repercute até os dias de hoje. Na virada do século XVII, o astrônomo italiano Galileu Galilei utilizou as teorias de Copérnico e Kepler, que estabeleciam o Sol como centro do sistema solar. E provou que eles estavam certos sem sombra de dúvidas. Para isso, ele utilizou uma nova tecnologia que mudou o curso da história. Galileu contemplou a mais clara e detalhada visão do céu até então. Através do telescópio, Galileu viu milhares de estrelas. Uma lua cheia de crateras, satélites rodeando Júpiter e as grandes orelhas de Saturno. E o mais importante, Galileu observou que Vênus apresentava fases como a Lua. Aquilo provava claramente que Vênus orbitava o Sol. Era a prova definitiva de um sistema solar heliocêntrico. Aquilo que Copérnico supôs por motivos estéticos e que Kepler deduziu utilizando medidas e cálculos, Galileu provou, viu e revelou. Apesar disso, em 1610, o católico Galileu publicou suas observações no livro O Mensageiro das Estrelas. Surpreendentemente, a Igreja recebeu bem as descobertas de Galileu a princípio. Galileu não foi condenado por tentar convencer a Igreja a concordar com suas ideias, mas por reinterpretar a Bíblia por conta própria, sem a permissão da Igreja. Em 1633, depois de publicar um novo livro defendendo o sistema heliocêntrico, Galileu foi intimado pelo Papa a ser julgado por heresia. O último trabalho publicado por Galileu lidava com as propriedades dos corpos em queda. Ele notava que nessa queda, os corpos sempre aceleravam na mesma velocidade, independentemente da massa. Ao deixar o tribunal eclesiástico finalmente absolvido da acusação de heresia, Galileu Galilei emite como que um riso cínico e expressa nessa frase o seu contentamento em relação à nova ciência. No entanto, a Terra ainda se move. Com essa afirmação, que não foi pública, Galileu retoma as rédeas do conhecimento científico ou reafirma a posição da ciência na modernidade. Com isso, costuma-se dizer que o ser humano finalmente poderia ser um ser humano e ser estudado como tal. A física moderna propiciou então o apogeu da Revolução Industrial, mas trouxe consigo alguns problemas teológicos. O maior deles talvez seja a ideia de que, se estamos sujeitos às leis físicas, então não existe livre-arbítrio. Se o livre-arbítrio não existe, nós teremos um sério problema posterior, que é a questão da moral. Uma vez que o ser humano age sob influências de leis físicas, então a partir desse momento não existe uma construção moral para a sociedade moderna. Mas o ponto positivo é perceber que o homem poderia, talvez não controlar o universo, mas pelo menos procurar entender as leis que influenciam sua vida. O que os astrônomos diriam se tratar de um outro cometa. Não digo que não me surpreende.
Isaac Newton, nascido em 1643, explicou o mecanismo que fazia os planetas se moverem. E não só os planetas, mas todas as coisas. De planetas a maçãs. Kepler observou em suas anotações os efeitos de atração do Sol, que agia como um ímã gigante. Será que os planetas agiam da mesma forma? Galileu havia teorizado sobre a aceleração de corpos em queda. Ele percebeu que, independentemente da massa, os objetos em queda apresentavam a mesma velocidade. Anos depois, Newton adicionaria algo às ideias de Kepler e Galileu. Os planetas são atraídos em direção ao Sol. Assim como os corpos em queda de Galileu são atraídos pela Terra. A causa disto tudo é a gravidade, a estranha força que, à distância, une todas as coisas. Newton não só observou a gravidade, ele a calculou como uma equação que podia ser comprovada. Newton mostrou que a gravidade é a energia que impede que objetos como a Terra e os planetas sejam impelidos pela vastidão do espaço. A gravidade, a força de atração que afeta toda a matéria, é o que dá ordem ao universo. E a gravidade é descrita pela ciência da física. O grande livro de Newton, Princípios Matemáticos da Filosofia Natural, revelava que as marés, a velocidade orbital dos planetas e até o formato da Terra podiam ser explicados pela força da gravidade. Afinal, tudo que possui massa exerce uma força de atração mútua sobre outros corpos. A Lua atrai os oceanos. A Terra atrai a Lua. O Sol atrai a Terra. E quanto mais próximos estes objetos estiverem, mais forte é a atração da gravidade. Os princípios de Newton são um trabalho genial, tão avançado que quase compensa por um desconcertante fato. Apesar de Newton ter formulado as leis que governam a gravidade, ele nunca explicou ou tentou entender por que ela funciona. E a gravidade, se pensarmos bem, é algo muito estranho. Após não ser aceito como professor universitário, Einstein conseguiu um emprego neste escritório de patentes. Então ele começou a pensar. E suas ideias revolucionaram o espaço e o tempo. Se Einstein não tivesse existido, ainda estaríamos tentando entender como o universo realmente funciona. Einstein não intencionava nos conduzir a uma teoria de origem do universo. Na verdade, ele abominava o assunto. A ideia de origem sugeria um universo dinâmico e finito, e ele preferia pensá-lo como algo estático e infinito. Anesthetic was not pretty. O conceito de universo infinito e eterno era antigo, e foi adotado por cientistas como Einstein porque era mais fácil pensar o universo como algo que sempre existira do que algo que havia sido criado. Criado como? A partir do quê? Infelizmente, para Einstein, suas novas interpretações de forças como a gravidade viriam a sugerir que o universo não era eterno. As ideias de Einstein eram tão estranhas que seria mais fácil imaginá-las sendo aplicadas em um parque de diversões excêntrico. Mas por mais excêntrico que seja o mundo de Einstein, é o nosso mundo.